Tema de hoje: a atitude correta pode mudar a sua vida. Que tipo de atitude é essa correta? A maneira como agimos, a maneira como reagimos às questões da nossa vida, revelam o nosso ser, as nossas atitudes. Os nossos atos podem levar pessoas para Cristo, ou olhando para nós, essas pessoas podem nunca querer conhecer Cristo. A gente está vivendo um tempo que o cristianismo parece. É claro que eu estou dizendo isso de uma forma conjectural, mas parece-me hoje em dia que o cristianismo não gera mais aquela mudança de vida, de posicionamento, de pensamento, de palavra. Parece. Haja visto que as igrejas estão lotadas, mas a atitude das pessoas, elas continuam da mesma forma que antigamente, antes de Cristo. E nós precisamos partir de um princípio que quem conhece Cristo, Paulo escreveu sobre isso, quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ou seja, quem tem Jesus como Senhor e Salvador, ele precisa entender que agora, como nós estudamos mês passado inteiro, ele precisa ter um relacionamento mais profundo com Deus. E o legal de ter um relacionamento mais profundo, mais tete a tete, mais chegado com Deus, é que quanto mais a gente se aproxima de Deus, a sua luz, seu poder brilha de tal forma que começa a mostrar os nossos defeitos. E aí a gente começa a se corrigir. Afinal de contas, a gente quer estar na presença de Deus. Deus é santo, a gente sabe disso. E nós precisamos buscar essa santificação, essa vida, esse entendimento em nossos corações daqui para frente. A gente tem que buscar isso. Se, claro, nós estamos em Cristo. Ser cristão é revelar Jesus através das nossas atitudes e também das nossas escolhas. Tem muita gente que tem uma aparência de espiritual e tal, mas na verdade a gente precisa tomar uma atitude correta. E essa atitude correta, essa mudança de pensamentos, quebra de paradigmas dentro da nossa mente, pode nos levar a viver uma vida melhor. É isso exatamente o que Deus quer para nós. Então, o apóstolo Paulo no passado, ele escreveu, irmãos, nós somos como cartas vivas diante das pessoas. As pessoas, elas leem as nossas vidas. Você se identifica como cristão, você precisa estar de acordo com o que você se identifica. De que forma? Falando e agindo de uma forma diferente. Essas pessoas notam isso. Você chegou no lugar, você falou que é cristão, as pessoas vão te observar para ver se realmente as suas atitudes, as suas palavras, o seu jeito de ser condiz com o que você está dizendo que é. Por isso que é importante ler a Bíblia, por isso que é importante conhecer a palavra de Deus. E quanto mais conhecemos a palavra de Deus, mais a gente conhece Deus, porque Deus se revelou através da sua palavra. Então, é necessário a gente ler Bíblia, a gente orar, a gente buscar a presença de Deus. Quanto mais fizermos isso, melhor será para as nossas vidas. O apóstolo Paulo, pensando sobre isso, imaginando uma vida de cristão diferente do que se vivia na época, ele escreveu uma carta à igreja de Filipos, e nessa sua carta ele
ele dá uma ideia dessa vida, dessa mudança, dessa atitude correta que nós podemos viver. Se você trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos no livro de Filipenses, no capítulo 2. Filipenses capítulo 2 é um texto conhecido. Fala daquilo que Jesus, como exemplo, fez, deixou para a gente. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Amém? Achamos? Amém. O texto diz assim: se, por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, ou seja, se nós estamos em Cristo, tem alguém que está em Cristo aqui nesta noite? Amém. Se nós estamos em Cristo, nós temos motivação, nós temos algum tipo de exortação de amor, nós temos comunhão no Espírito, e nós temos uma profunda afeição e compaixão como cristãos. Ou seja, o que Cristo demonstrou, nós também vivemos agora isso. Aí no versículo 2 ele diz assim: completem a minha alegria. Ele está escrevendo para a igreja de Filipenses, de Filipos, mas serve para a gente. Ele diz assim: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Versículo 3 ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Versículo 4 ele diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Mas o que Jesus fez? Versículo 6 ele fala: e embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Versículo 7: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Versículo 9: por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 10: para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11: toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Versículo 12, Paulo ainda escreve dizendo assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Versículo 14: façam tudo sem queixas nem discussões. Para quê? 15 ele explica: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas do universo. De que forma? 16 e último: retendo firmemente a palavra da vida. Ele termina dizendo assim: no dia de Cristo eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Até aí. Ele encerra dizendo assim: tudo que eu ensinei, tudo que eu preguei, tudo que eu mostrei para vocês, eu quero ter essa alegria, esse orgulho de ver vocês firmes,
de ver vocês servindo a Deus de todo o seu coração, de ver vocês tendo uma atitude diferente da que vocês tinham antigamente. Para a igreja da Galácia, Gálatas capítulo 6, versículo 9, ele escreveu assim: olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo próprio nós colheremos se não desanimarmos. Ou seja, nós temos que mudar o estilo de vida, ou deveria se mudar o estilo de vida, quando a pessoa recebe Jesus, quando ela se torna cristão. Não é simplesmente levantar a mão, ir à frente, receber uma oração, isso é um princípio ótimo, depois ser batizado e depois do batismo continuar com a mesma vida. Porque hoje, não estou aqui para julgar ninguém, mas está cheio de gente dentro das igrejas, por aí afora, gente que ainda fuma, gente que ainda bebe, gente que ainda mente, gente que ainda faz negócios escusos, está dentro da igreja. Ou seja, se você vê, quem olha de fora fala assim: para que essa pessoa está indo na igreja? Eu não vejo mudança nela. A coisa mais gostosa do mundo é você chegar num lugar com pessoas que te conheceram há 10, 20, 30, 40 anos atrás, e você chega no lugar, a pessoa conversa 5 minutos com você e fala assim: nossa, como você está diferente, você está melhor, poxa, que legal, o que aconteceu na sua vida? Com muito orgulho você fala assim: é que eu encontrei Jesus. Eu nunca me esqueço, uma vez, eu tenho alguns tios que são vivos, né? Ao menos 3 por parte de pai, é tudo assim, novinho. Uma tem 85 anos, o outro, meu tio, tem 93, vai fazer 94, e a mais velha tem 97. Né? Tudo gente nova, né? E eu me lembro que esse meu tio, irmão do meu pai, e eles tinha aquelas discussão de irmão e tal, mas uma coisa, eu nunca me esqueci, que ele disse assim: uma coisa de bom seu pai ensinou para vocês, porque eu olho os seus primos, e olho vocês, eu vejo que vocês, que esse negócio de igreja aí, de evangelho e tal, vocês têm uma vida digna, vocês têm uma vida ali regada, vocês são obedientes, vocês não têm esse negócio de ficar aí correndo atrás de riqueza, vocês têm uma vida abençoada. Nesse ponto seu pai fez bem, o seu pai e sua mãe, eles fizeram bem o serviço de ensinar vocês. Poxa, eu fiquei feliz, porque depois de uns 30 anos, mais ou menos, que reencontrei esse meu tio, ele falou isso, falou assim: eu vejo vocês e vejo os seus primos, nossa, existe uma diferença muito grande, e eu vejo que esse negócio de igreja ajudou bastante vocês. Ou seja, quando você se coloca na presença de Deus, quando você entende o que Cristo pode fazer na sua vida, você muda as suas atitudes e a sua vida passa a ser uma vida muito melhor. Jesus veio para isso, veio para trazer essa transformação. Então, nós precisamos desenvolver isso em nós, como o próprio apóstolo Paulo escreveu aqui: desenvolva isso, essa salvação, isso que foi ensinado por Cristo, vamos desenvolver isso. Vamos desenvolver essas atitudes corretas, esses posicionamentos em relação ao mundo e tal. Ou seja, tudo tem um começo. E nós precisamos pensar sobre isso, parar, avaliar as questões sobre isso, sobre este assunto, por exemplo, que nós estamos estudando aqui hoje. A gente precisa ter esse entendimento do que é a vida. E eu disse aqui já algumas vezes e repito, até o devocional que envio diariamente, neste ano, está se falando bastante sobre provérbios e sobre sabedoria. E a pergunta que foi feita é: o que é sabedoria? Sabedoria é você olhar a vida, enxergar a vida com os olhos de Deus. Quando você tem essa visão espiritual, quando você tem esse entendimento de quem é Deus, do que Ele representa para você, o tipo de relacionamento que você tem, quando você conhece mesmo Deus, quando você desenvolve mesmo esse relacionamento, algumas coisas mudam em você.
Você passa a enxergar a vida de uma forma diferente. Você passa a tomar cuidado com as suas decisões, com as suas palavras, com os seus atos. É interessante isso. E eu falei aqui de manhã, eu lembrei de uma história escrita pelo Max Geringer, um escritor americano que ele escreve bastante sobre vida, sobre psicologia, também livros, relacionados à psicologia. E ele escreveu um texto que eu achei muito interessante, quero repartir com os irmãos. Ele escreveu sobre duas pulgas. Ele disse que duas pulgas estavam conversando, e então uma comentou com a outra. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós não voamos. Nós só sabemos saltar. Daí a nossa chance de sobrevivência, quando nós somos percebidos pelo cachorro, é zero. É por isso que existem muito mais moscas do que pulgas. Então elas decidiram contratar uma mosca para treiná-las a voar, e elas entraram num programa de treinamento de voo. Passado um tempo, conseguiram voar. Só que a primeira pulga falou para a outra: quer saber? Voar não é o suficiente, porque ficamos grudadas ao corpo do cachorro e nosso tempo de reação é bem menor do que a velocidade da coçada dele, aí ele nos pega. Temos que aprender a fazer como as abelhas, que sugam o néctar e levantam um voo rapidamente. Então elas contrataram uma abelha para lhes ensinar a técnica do chega, suga e voa. Funcionou, mas não resolveu. A primeira pulga explicou o porquê. A nossa bolsa para armazenar sangue é pequena, por isso temos que ficar muito tempo sugando. Escapar a gente até escapa, mas não estamos nos alimentando direito. Temos de aprender com os pernilongos a fazer, ou como que eles fazem para se alimentar tão rapidamente. Então, contrataram um pernilongo, e ele lhes prestou um treinamento, mas por pouco tempo. Como elas tinham ficado maiores, a aproximação delas era facilmente percebida pelo cachorro, e elas eram espantadas antes mesmo de pousar. Foi aí que, conversando as duas, tentaram tantas coisas, elas viram uma outra pulga saltitante, toda feliz, e perguntou para elas: ué, a pulguinha, vocês estão enormes, vocês fizeram plástica? Não, nós estamos num treinamento sério, longo. Agora nós somos pulgas adaptadas aos desafios do século 21. Nós voamos, picamos e podemos alimentar ou armazenar, mais alimentos. E aí a pulguinha perguntou para as outras duas: e por que é que vocês estão com cara de famintas? Não, isso é temporário, porque nós já estamos fazendo um treinamento com um morcego, que vai nos ensinar uma técnica de radar, a modo de perceber com antecedência a vinda da pata do cachorro. E elas perguntaram: e você? Ela falou: eu vou bem, obrigada, forte e sadia. Mas as pulgonas não quiseram dar a mão à palmatória e perguntaram à pulguinha: mas você não está preocupada com o futuro? Você não pensou num programa de treinamento, numa reengenharia? Ela falou: quem disse que não? Eu contratei uma lesma como consultora. Elas falaram: ué, mas as lesmas têm alguma coisa a ver com pulgas? Quiseram saber as pulgonas. Ela falou: tudo. Eu tinha o mesmo problema que vocês duas. Mas em vez de dizer para a lesma o que eu queria, eu deixei que ela avaliasse a situação e me sugerisse a melhor solução. E ela passou 3 dias ali quietinha, só observando o cachorro,
E então ela me disse: tome a atitude correta. Apenas sente na nuca do cachorro. É o único lugar que a pata dele não alcança. Moral da história: você não deve focar no problema, e sim na solução. E se você olhar para a Bíblia, Jesus veio trazer a solução para as nossas vidas. Ele veio mudar o nosso jeito de pensar. Ainda assim, no século 21, dentro de igreja, tem muita gente focada em problema. E você não tem que focar no problema, você tem que focar na solução. E qual é a solução? A solução é ter Jesus como Senhor e Salvador. A solução é enxergar a vida com os olhos de Deus, é ter sabedoria. A solução é tomar a decisão certa, a atitude certa, no tempo certo. Se eu e você fizermos isso, nós seremos abençoados, nós vamos ter uma vida melhor. Por isso que, pensando sobre este assunto, estava pontuando algumas questões que nós podemos, com os olhos de Deus, olhar para as nossas vidas e mudar algumas coisas. Tomar uma atitude diferente, um posicionamento diferente, mais correto, para até que a gente tenha uma vida melhor. Primeira desses pontos. Primeiro, vigie suas palavras. Toma cuidado com o que você fala. Coloca a sua mente para funcionar antes de você falar. Não seja como Pedro antes de se converter, que ele falava e depois ele pensava no que ele ia dizer. E nós vemos que hoje está cheio de gente assim. Gente que vive falando que não deve, gente que fala pelos cotovelos, gente que quer se justificar, e está perdendo grandes oportunidades de ficar com a boca fechada. Provérbios 13:3 diz que quem guarda a sua boca, guarda a sua vida. Ou seja, nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Até porque Jesus, ele ensinou isso. Olha, pelas suas palavras vocês serão julgados, condenados, ou pelas suas palavras vocês serão justificados. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Segundo, refreie suas reações. Toma cuidado com as suas reações. Eu estava pensando sobre isso. Quarta-feira eu estive lá no átrio, e chegando no átrio, pastor Bob, uma bênção, homem de Deus, ele sempre tem uns pepinos para resolver lá. E chegando lá, olha, fulano não quer limpar o quarto, tem um senhor de 72 anos lá no mesmo quarto, mas ele limpou só a parte dele, meia boca, pedimos para ele limpar, que o senhor não tem condições de limpar a parte do senhor, mas ele não quis, ele disse que não era obrigação dele, e ele não está aqui para isso, e tal, e aí gerou um clima entre a pessoa que lidera o local, quando o pastor Bob não está lá, que é mais jovem, que é jovem, né? Esse rapaz ele estava a ponto de, eu vou embora. Eu vou embora porque eu estou cansado desse negócio. Aí o pastor Bob chegou, com todo aquele amor e carinho que ele tem, né? Ele chamou o rapaz e falou assim: por que você fez isso? Por que você está falando isso? Ah, porque aqui é o seguinte, todo mundo quer que eu faça, eu vou embora. Ele falou assim: rapaz, você está falando algumas coisas aí, o que você está falando, você devia tomar cuidado. Porque a sua mãe te ajuda, a sua mãe que investiu em você, a sua mãe que preocupa-se com você, ora por você, sua mãe está lá esperançosa que você saia daqui recuperado, e você vem falar essas besteiras que você está falando, agir dessa forma. Ele ainda falou assim: porque eu estou com meu pai veio me visitar. Aí o pastor Bob já foi com os 2 pés no peito do cara, falou assim: que seu pai, rapaz, seu pai levou você para as drogas, seu pai cheirou com você, você devia falar para o teu pai tomar vergonha na cara e largar isso, você devia dar atenção mais para sua mãe, você devia se submeter aqui e sair daqui liberto. Você não pode viver assim. Ou você quer sair daqui e viver aquele mundo de droga que você viveu lá fora? Não, eu não quero. Então você tem que mudar a sua atitude.
Você tem que mudar o seu jeito de pensar, de falar. E graças a Deus, aquele rapaz, pelo menos naquele momento, entendeu. E depois fomos para o culto, e o pastor Bob já escalou o cara para dirigir o culto, né? Tipo assim, se tiver raiva agora vai ter que botar para fora. E ele dirigiu o culto, ministrou o culto, foi legal, né? Agora, falando sobre isso, a gente precisa tomar cuidado com as nossas reações. Seja no trânsito, seja em casa, seja no trabalho. Onde a gente estiver, a gente tem que tomar cuidado, porque o inimigo está sempre tentando tirar a nossa paz. Sempre tentando nos afastar. Eu estava falando esses dias também, essa semana, com um irmão, um amigo, e ele estava falando que a empresa onde ele trabalha lá, tem uma diretora lá, e o pessoal assim, abaixo dela, né? Os caras estão fazendo tipo uma novena de oração, uma campanha de oração, pedindo para que Deus tire aquela mulher pelo amor que Ele tem pela vida deles. Uma mulher chata, metida. Essa mulher já mandou uma outra pessoa embora sem razão nenhuma. Ela foi contratada, ela está querendo mudar a empresa e está colocando os pés pelas mãos. Está um clima terrível na empresa e tal. E ele falou assim, eu não vejo a hora, cara, que essa miserável seja mandada embora. Eu estou orando para isso. Eu falei, o quê? Ora para Deus abrir uma porta melhor para ela. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com as nossas reações. A gente tem que mudar essa postura de toma lá da cá, esse sentimento de Pedro. Falou, eu falo na cara, eu respondo mesmo, e que se dane. Não pode ser mais assim, a gente tem que olhar a vida com os olhos de Deus. Provérbios 19:11 diz que a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Posso ouvir um amém? 3, tudo bem até aqui? Posso continuar? Mantenha-se dentro do horário. Se você não determinar como você vai gastar o seu tempo, você vai acabar perdendo tempo na tua vida. E hoje em dia o que mais tem no mundo são pessoas perdendo tempo. Na frente de televisão, internet, redes sociais, pessoas estão... Eu até falei aqui de manhã, irmãos, eu confesso, eu vou falar para vocês aqui, porque eu sei que aqui não tem ninguém assim. Mas você já parou para pensar que tem crente que assiste novela? Vocês acreditam que tem crente que assiste novela? Aqui, graças a Deus, não tem ninguém, né? Tem crente que assiste o BBB. Vocês acreditam que tem crente que perde tempo assistindo o BBB e ainda fica torcendo? Tem uns até que liga para votar. Aqui não, estou falando dos crentes de outras igrejas, claro. Tem gente que perde horário, perde tempo diante de TV, diante de séries. Eu falei aqui semana passada, antigamente as séries era uma por semana, às vezes uma por mês. Você tinha que esperar uma semana para saber o que ia acontecer naquela série, né? A série assim do tempo do Paulo ali, ó, né? Da irmã Laísa, Perdidos nos Espaços, Terra de Gigantes, né? Túnel do Tempo. Tem gente que lembra dessas séries aqui? Obrigado, gente, não sou só eu, viu? Você tinha que esperar uma semana para assistir o outro episódio. Você ficava naquela, será que o Dr. Smith vai sair dessa? Será? Hoje, você pega uma série, se você quiser, você assiste a noite inteira. E tem gente que passa a noite inteira assistindo, para saber o fim da série. Gasta tempo com coisa que vale a pena. Leia mais a Bíblia, ore mais. Eu falei aqui já outras vezes, o brasileiro tem esse mal, o brasileiro não gosta de ler. O brasileiro, não sei, não tem esse desejo. Você tem que ler mais, meu irmão, está cheio de livros.
de cunho evangélico, que você pode ler, que você pode aprimorar os teus conhecimentos. Para de ficar gastando tempo com besteira na televisão, com coisa. Eu não estou falando que você não pode assistir, eu estou falando para você entender esse tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos no fim dos tempos. A Bíblia diz que Deus, se Deus não remisse o tempo, se Deus não controlasse o tempo, até os que são escolhidos não seriam salvos. Porque o diabo está enganando a todo mundo, levando as pessoas a viverem longe de Deus. Eu já disse aqui, repito, o diabo é o maior ilusionista que tem na face da terra. Ele tem essa capacidade de iludir, de querer mostrar algo para você. Opa, eu quero ver isso. Irmão, acorda, olhe a sua vida com os olhos de Deus. Ganhe tempo. Vocês que são mais jovens, ganhe tempo. Leia mais, estude mais, né? Faça cursos da faculdade, gasta tempo com coisa boa, com coisa que vai trazer conhecimento para você. Para como muitos jovens de hoje, você vê que tem jovem que faz sucesso na internet hoje, esses tais de influencers, né? Cara, o que ele é? Eu sou influencer. O que você faz? Escrevo besteira na internet, ou falo bobagem na internet, né? Mas para não falar assim que eu falo bobagem, eu sou influencer. E aí, galera, beleza, é sempre o mesmo papo, né? Estamos aqui hoje e tal, nós fumamos em tal lugar, aí nós catou tal coisa. Eu falo, meu Deus, mas nem o português correto sabe falar. A gente tem que remir o tempo de nossas vidas. A gente tem que aprender algumas coisas relacionadas à determinação. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, acompanhe aqui Efésios capítulo 5, versículo 15, ele disse: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como os sábios. De que forma? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém? Posso continuar? Atitude correta para mudar sua vida. 4. Aprenda a administrar bem o seu dinheiro. Quando você está trabalhando, você está dando do seu tempo para a empresa ou para o seu trabalho. Você ganha por isso. Não sei se você já fez esse cálculo. Quanto vale 1 hora do teu dia? Você pegar o seu salário, dividir por dias e dividir por 24 horas. Quanto que eu ganho por hora? Nos Estados Unidos essa conta é feita assim. Lá você ganha geralmente por hora. Quanto que eu ganho por hora? X reais. Bom, multiplicado daí isso tá. De que forma que eu estou administrando esses valores? De que forma que eu estou enxergando como Deus a minha vida financeira? De que forma que eu gasto? De que forma que eu invisto? De que forma que eu tenho abençoado, por exemplo, pessoas, famílias? O que eu tenho feito? Meu irmão, se você tomar uma atitude correta, você vai viver o resto da sua vida debaixo da bênção de Deus com uma vida financeira abençoada. É preciso tomar atitude. Provérbios 21, 20 diz que o homem prudente poupa para o futuro, mas o tolo gasta tudo quanto ganha. Ou seja, enxergue a vida com os olhos de Deus. Você enxergar a vida com os olhos de Deus, com sabedoria, você vai ver que Deus quer te abençoar. Deus quer prosperar você. Mas lembre-se, Deus conhece o teu coração. E se você não for um bom administrador, se você é aquele, já disse aqui, o crente lagoa, né? Crente lagoa é água parada. Lagoa só recebe. Não, seja um rio, crente como um rio. Você recebe e repassa. Recebe e repassa. E quanto mais você recebe, mais você repassa. Por quê? Porque a minha vida não é nessa terra. Eu estou aqui de passagem. Amém, irmãos? Ou tem alguém que quer ficar aqui na terra? Olha que silêncio, ninguém quer. Todo mundo, quem quer ir para o céu aqui?
glória a Deus. É lá que nós vamos passar a eternidade. Então aqui nós somos forasteiros, a gente está de passagem. Por isso que nada aqui pode prender a gente. E quando nós aprendemos a administrar a nossa vida financeira, a gente tem uma vida melhor. Em tempos de crise, você tem algo para se manter. Mesmo que você perca emprego, mesmo que você passe por dificuldades, se você souber administrar, se você tiver uma atitude correta, você vai ver que a bênção de Deus vai estar sempre na tua vida. 5. Mantenha-se saudável. Posso falar o que eu falei de manhã aqui? Eu já falei, né, de manhã, né? Cuide da sua vida, cuide do seu corpo. Cuide, aprenda a cuidar. Tivemos uma experiência maravilhosa ontem em Itapetininga. Durante o dia, uma quadra, um lugar, fomos brincar de bola. Eu não, porque ontem eu não estava afim de dar aula, então eu fiquei só sentado assistindo, né? Enfim. Aí o pastor Jackson, o Marciel, presbítero, e mais os jovens, Zé Carlos, o jovem Zé Carlos, 65 anos de idade, né? E mais uns irmãos, vamos jogar bola? Vamos jogar bola. Vamos jogar bola, vamos jogar bola, e vamos jogar bola. E com a garotada ainda. E aí, 5 minutos, 15 minutos, meia hora, 1h15, 1h30. Eu falei, vocês não cansam, não? Não. O Zé Carlos, que usa a bombinha, quase que teve que usar lá, né? E o pastor Jackson, junto com o Marciel, enfim, o Marciel, craque de bola, né? Com esse físico e esse abdômen que ele tem hoje, né? Pior que ele foi zoar o pastor Jackson na frente do meu irmão. Aí ele falou assim, aí pastor Marcos, ó o pastor Jackson, ó a bola dele aí, de futebol. Aí o meu irmão falou, e a sua que é de pilates? E a mulher dele falando, para de correr, que você não pode correr, lembra, você tem que fazer uma cirurgia. Aí eu sei que meia hora, 40 minutos depois, ele foi chutar a bola e, não dá, parou, não dá, me ajuda aqui. Coitado do Vinícius, que estava jogando bola também, tomou um toco de um menino lá, caiu, que eu falei, morreu. Ficou estirado uns 5 minutos lá. Até o meu irmão foi lá, falou, está tudo bem aí e tal, não, o joelho e tal, né? Aí já levantou meio. Né? Aí o melhor foi no culto à noite, porque na hora que o louvor da nossa igreja foi cantar, né, vai o pastor Jackson. O pastor Jackson vai subir, tem um corrimão assim, e ele assim, ó. Eu falei, se ele não pular e cantar ali em cima, ele vai ver. Que para jogar a bola ele está afim. Mas graças a Deus pulou, né? Deus deu força e ele pulou lá e tal. Por que eu estou falando isso? A gente precisa se manter saudável. A gente tem que ter uma atitude correta. É até perigoso, é que Deus é misericordioso, mas é até perigoso. Pessoas que nunca fazem atividade física, de repente começar a correr, dá um piripaque aí no meio do jogo. Jogador profissional acontece isso, quanto mais com a gente. Ou seja, a gente tem que aprender a cuidar do corpo, fazer umas caminhadas, comer o alimento certo, não ser tão guloso, né? Ontem foi servido lá, aliás, vendido. Inclusive, o irmão, você que comprou sorvete lá, é para pagar, tá? Depois, se precisar, eu passo o Pix. E aí teve uns irmãos lá, meu irmão eu vou te falar, meu irmão é uma benção. Meu irmão deve ter comido uns 8 sorvetes, pelo menos, de palito. Pelo menos uns 8 que eu contei. Ainda bem que ele não está assistindo, ele está lá no culto. Toma cuidado, cuida do seu corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4 diz, cada um de vocês saiba controlar o próprio corpo, mantendo-o puro e tratando-o com respeito. O Espírito Santo, nosso Deus, habita em mim e habita em você. Vou falar de novo. O Espírito Santo, nosso Deus, habita em mim e habita em vocês. Amém.
Cuida do seu corpo. Sai para fazer uma caminhada. Pastor, mas eu não tenho tempo. Até o dia que você parar no hospital. Aí você vai ter que arrumar tempo no hospital. Vai perder tempo no hospital. Gaste tempo, um pouquinho de tempo. Levanta mais cedo, faz uma caminhada. Sei lá, vai numa academia. Eu não estou falando para você ir na academia para ficar bombadão, né? Igual aqueles caras lá, coxinha, grande em cima e fininho embaixo, né? Já viu? Parece uma coxinha. Eu estou falando para você fazer um exercício, uma caminhada. Tem tantos lugares aí hoje, pessoas da terceira idade que estão andando, caminhando, tendo uma vida mais saudável. A gente precisa ter uma vida mais saudável. Amém, irmãos? Vou correr aqui, senão não termino hoje. 6. Tenha cuidado com os seus olhos. Cuidado com o que você está olhando diariamente. Jesus disse, Mateus 6:22, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. De você tomar cuidado, e eu repito aqui, nós precisamos começar a enxergar a vida com os olhos de Deus. Porque com os nossos olhos, a psicologia explica isso. Nós fomos preparados para enxergar isso que a gente vê. Então, você às vezes tem má impressão de pessoas, você julga pessoas sem conhecer, tudo que você vê hoje foi preparado para você enxergar dessa forma. Por isso que as pessoas não enxergam mais a bênção de Deus, não veem esperança para as coisas melhorarem, as pessoas só enxergam o lado ruim da vida, só declaram as coisas ruins da vida, vivem atrás dessas coisas ruins da vida. Irmãos, vamos enxergar a vida com os olhos de Deus, e Deus quer te dar sabedoria para você ter essa visão espiritual. Basta você pedir, a Bíblia fala sobre isso. Tem uma história que eu peguei na internet, um morador de subúrbio, quando ele não conseguiu achar o seu serrote, um senhor de idade, ele suspeitou que o filho do vizinho tinha roubado, porque o filho do vizinho trabalhava bastante com serviços de madeira. Aí na semana seguinte, a perda do serrote, tudo que aquele vizinho adolescente fazia, ele falava assim, esse cara está usando meu serrote, esse cara está usando meu serrote. Não pode, não tem como, esse cara está usando meu serrote. Até que, passada essa semana, esse homem encontrou o serrote atrás da bancada que ele tinha deixado cair, acidentalmente. Aí a visão dele em relação ao vizinho, o filho do vizinho, mudou. Eu falei, não é ele que é o ladrão, eu que sou meio burro mesmo, né? E isso é interessante, essa questão de visão. Eu já preguei aqui muitos anos atrás. A psicologia explica isso, né? Tem pessoas que elas têm uma visão considerada uma visão aérea. Ela não enxerga muito de baixo. Até eu expliquei na época que quando você passa às vezes por pessoas e a pessoa não te cumprimenta. Aí você fala assim, caramba, né, esse irmão aí passa por mim, não fala nada. Na verdade, como ele tem na mente uma visão meio aérea, para ele está em alfa, ele está voando, ele nem viu você. Qual foi o meu conselho na época? E isso quebrou muitos paradigmas aqui na igreja, né? Que a pessoa passa, irmão, não me fala comigo. Não falou com você? Vai lá e cutuca, irmão, tudo bem? Opa, tudo bem. Você passou por mim e nem me viu. Você está brincando. Que acontece isso? Tem gente que tem essa visão aérea. Tem gente que, eu falei aqui de manhã, eu trabalhei no banco, eu usava muito a caneta na orelha, né? Filho de português já viu. Caneta na orelha, e várias vezes lá no banco eu ia procurar, cadê a caneta? Está aqui. Acontece isso, você perde chave, esquece chave, óculos, acontece. Então, a gente tem que tomar cuidado com os nossos olhos. Por isso o conselho, enxergue a vida com os olhos de Deus. Por último, 7, cuidado com o pecado escondido. Tem muita gente tomando essa atitude errada. Pecou, mas está tudo certo, Deus já viu, já sabe. Cuidado. Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa vai alcançar misericórdia.
Ou seja, eu encerro aqui dizendo para você, meu irmão, minha irmã, nós precisamos tomar atitudes corretas, baseado na palavra de Deus. Tem uma pesquisa, foi feita pelo King's College, nos Estados Unidos, aliás, em Londres, e eles pesquisaram pessoas, mulheres que tinham câncer de mama, e eles começaram a se aprofundar na vida de ao menos 10 mulheres. Depois de 2 anos, dessas 10 mulheres, 7 venceram o câncer, 3 morreram de câncer. E aí eles avaliando, eles perguntaram, chegaram à conclusão: quando você tem uma atitude mental positiva, eu posso estar enfermo, mas eu sei que este mal vai passar, em nome de Jesus. Eu posso estar passando um momento difícil, mas eu sei que ele vai passar em nome de Jesus. Eu posso ter perdido meu emprego, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus vai abrir uma porta melhor, porque eu sou fiel a Ele, eu o amo, Ele é o Deus da minha vida. Ou seja, atitude diferente, correta, até no teu modo de pensar, de enxergar a vida. Você e eu precisamos tomar. Nós precisamos acreditar mais. Meu irmão, minha irmã, e para acreditar mais, a gente precisa ter uma atitude mais correta. E o bom disso tudo é que Deus está aqui hoje, falando, eu creio, através da minha vida, para mostrar para você que a palavra dele, tudo que eu falei aqui está dentro da Bíblia. E se você praticar a Bíblia, você vai ter uma vida melhor. Amém?